a técnico sambo. É nóis, e ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, ligou a técnico sambo. Tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck Viela, jogando bola dentro da favela. É isso aí, pessoal, meu povo. Jogo em Pauta retornando 2022, aquecido. E Alan Aposto ali já dançando, né, no ritmo aí, né, do MC. E meu amigo Arthur Daff, diretamente de São Paulo, Alan e Daniel, sejam muito bem-vindos para 2022. E eu aqui diretamente da Rádio TV Joinville, né, com essa maravilha de equipe, Jogo em Pauta. Começamos então 2022 animados aí para mais essa jornada 2022. Sejam muito bem-vindos aí. Exatamente, iniciamos aí mais uma jornada, né, de 2022. Ele vai baixar o BG daqui a pouco, olha lá. Baixou o BG. Quem sabe faz ao vivo, né, o Denis? Ao vivo é isso aí, esqueci de fechar a música. É, tá certo, né? Bom, depois da coreografia do Dorazio, eu acho que você ficou emocionado, acho que foi isso, mas tudo bem, vai dar tudo certo, né? Eu desconcentrei. Não faz isso, Dorazio, que ele fica meio assim, pá, né? Fica emocionado. Bom, enfim, iniciamos aí mais uma jornada, então, né, de 2022, agora com os novos integrantes, o Dorazio que já vinha participando no final do ano aí, enfim, o Daniel Jonquinas, como sempre, trazendo aí notícias do futebol europeu, também, né, sobre a Fórmula 1, juntamente com o Luiz Máximo Morello, e futebol brasileiro, claro. Detalhe, estaremos nas arenas, né, estaremos nos estádios aqui em São Paulo, trazendo ainda mais, né, informação mais próximo do jogo, né, mais próximo ali do que a gente entende como ambiente de futebol, enfim. O Jogo em Pauta cada vez mais próximo, e como eu sempre digo, o Dorazio também, o Daniel, o Denis, né, bora curtir com o Jogo em Pauta e bora curtir com a Rádio, TV, Web, Joinville. É isso, né, Denis? Então, sejam todos bem-vindos, bora curtir futebol, esporte, convidados aí nas próximas edições. Eu só vou fazer uma pergunta rapidamente, mas depois você fala, viu, Alan? Cara, o que aconteceu com seu amigo Silvinho lá? Teve uma queda, tal, já era esperado, né? Uma palavra aí no resumo da ópera. Já era esperado, Arthurito, já era esperado, a torcida rejeitando muito Silvinho, né, os resultados, né, toda a trajetória dele chegou no Corinthians, porém, né, como a gente tinha falado em outros programas aqui, Silvinho tirou o time da 13ª posição do Brasileirão e levou para a Libertadores, né, então ficou uma coisa meio estranha. Eu achei que o modo que ele foi demitido foi um pouco estranho, vamos dizer assim, né, mas a decisão foi tomada e o Corinthians agora vai atrás de um treinador mais cascudo para Libertadores de América. Não, detalhe, né, o Silvinho, né, foi demitido em um jogo em que o Jô marcou o gol, né, fazia tempo que ele não marcava, né, enfim, né, umas coisas estranhas mesmo, né. Daniel Jonquinas, agora é contigo, né? Só para confirmar, Daniel, eu sempre fico na dúvida, cara, né? De repente vai ser uma grande incógnita isso, a gente chama os filósofos para debater. É Jonquinas ou é Jonquinas? Jonquinas. Então não precisa chamar o Sócrates, né? Não precisa, né? Para falar, né? Então tá certo. Tá tranquilo. Diga aí, Jonquinas, então, futebol europeu, cara, contigo, tivemos aí também, né, Camarões e Egito, né, acho que é isso, acho que já acabou os pênaltis, né, teve um vencedor já vi aqui, mas diga aí, porque a pauta é sua, vai lá. Sim, primeiro, dar as boas-vindas para todo mundo, né, mais uma vez, estamos aí começando 2022, mais um ano aí que vamos estar aí com o Denis e o pessoal de Joinville, como você disse, né, Arthur, vamos trazer aí novidades, falando bastante sobre o futebol brasileiro, de dentro, né, do futebol. Estaremos nos estádios do Brasil, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, cobrindo outros esportes também, mas o futebol europeu, né, de clubes está parado nesse momento, né, já que temos a data FIFA, tivemos jogos da seleção brasileira, que Daniel. contra... Opa! Daniel, vou pedir só uma pausa aqui para parabenizar aqui o seu Ronaldo, que ele entrou de surpresa
né, meu pai, né? Só para dizer para todos, sei que você já sabe, né? Enfim, feliz aniversário, pai. Grande beijo, te amo muito, né? E o senhor apareceu aqui e falou: não entendo nada, não sei mexer, essas coisas digitais, né? E é óbvio, né? Nosso querido mestre Luiz Máximo Morello por aqui também. Tudo culpa do Denis, né? Ele põe a galera aí, né? Avisa. Muito bem, senhor Denis. É que assim, né? Valeu. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer esse convite de poder adentrar ao programa de vocês aí. E aproveitar para parabenizar, né, a todos aí pelo esse empenho que vocês estão tendo. Tá? Felicidade a todos. Sucessos. Maravilha. Valeu, pai. O senhor vai continuar aí agora. Até parece que 10h45 da noite, né? Tranquilo, né? Beleza. Nem sei se vocês suportam tudo isso. Fala, Morello, tudo bem? Saudades de ti, Morello. Como é que tá aí? Automobilismo, né? Daqui a pouco começa. O Morello chegou antes da Fórmula 1 e o Daniel. Isso é bom, hein? Exatamente, né? Mandando um abraço para todo mundo, ainda com aqueles problemas de saúde, né? E só para lembrar, né, que tem uma equipe, né, que vai apresentar seus carros amanhã. É a equipe Haas, né? Também ela apresentando, não apresentando, tanto faz, né? Só anda lá atrás, né? São duas chicanes móveis aí que participam das corridas, né? E dia 9 é o dia da Red Bull, apresentar os carros dela, dia 10 a Aston Martin, dia 11 a McLaren, dia 14 a AlphaTauri, né? 17 a Ferrari, 18 a Mercedes, né? Que vai vir aí, e dia 21 é a AlphaTauri, né? E para quem acredita em milagres, dia 27 é o dia da Alfa Romeo, né, que também vem, né? Eu vi você falando aí da Copa das Nações Africanas, né? O Egito Sim. chega a mais uma final, né? Os faraós aí venceram nos pênaltis por 3-0. Isso é incrível. Eliminaram o dono da casa lá, os Camarões, o Arthur. É o time do Salah, né? É isso, né? Salvo engano, né? O Egito. Né? Exatamente, né? E afinal o John Quinas, né? Que eu vi ele corrigindo a turma, o John Quinas pode falar, né? A briga aí entre o Mané e o Salah, né? Vai ser uma final espetacular, né, pessoal. Espetacular. Muito bem, time completo aqui então do Jogo em Pauta. Denis, você vai ter que aguentar tudo isso de gente, cara. Problema seu, hein? Você sabe, né? Tranquilo aí. Ainda bem que você tá aí em Joinville, né, cara? Então tá no ar-condicionado, tá de buenas, né? Quero primeiramente agradecer a presença aí então do senhor Ronaldo. Então ele tá de parabéns então hoje, Tá fazendo 95 anos, não é isso, senhor Ronaldo? Quase. Falta quase. Então, senhor Ronaldo, o Arthur ele pagou a passagem de avião, a gente vai estar saindo daqui a pouco de Joinville, após o programa, estaremos indo todo mundo para sua casa aí, diz que o senhor vai preparar aquele churrasco para nós aí, tá? Isso, o senhor só não passa o endereço para eles, mas pode dizer, pode convidar. Aí, Denis, olha, quando vier aqui para São Paulo, dispõe aqui na Praia Grande, bairro da Vila Guilhermina, tá? Vem aqui curtir aqui um pouquinho. Eu conheço conheço. O mar por aqui. Tá certo. Isso, morei na Praia Grande. Já morei na Praia Grande, seu Ronaldo. Conheço muito bem aí, viu? Antes, um dos lugares que eu morei aí foi na rua São Caetano, né? Próxima à antiga sede da prefeitura, não sei se é ainda aí, né? E fico aí também, né? Minhas férias eu sempre passo em algum desses balneários aí da Praia Grande. Que deixou o Guarujá para trás há muito tempo, né? E grande Luiz Máximo Morello, uma grande felicidade estar com a tua presença aqui, 2022, Jogo em Pauta, com a tua presença, com a sua enciclopédia, né? Com o teu conhecimento fantástico no automobilismo aqui. Você é a nossa peça, uma das peças de xadrez do Jogo em Pauta aqui, fantástico. E a gente tem a grande felicidade e o enorme prazer de ter a amizade sua junto com a gente aqui no Jogo em Pauta.
Tá certo? Seja muito exatamente, Morello. Exatamente. O contrato do Morello é eterno, né? Enfim, é para sempre, né? Então não tem jeito, né, cara? Um abraço, né? A única coisa é isso aqui na mão, né, cara? Minha mão esperta, eu não consigo mais segurar nem uma xícara de café sem derramar, meu. Parece que eu tô bêbado 24 horas. Exatamente. Isso aqui me lembra muito um neguinho que uns anos atrás cantava e tinha mal de Parkinson aí, o Michael Jackson, né? Que era a mesma coisa, né? Quando ele cantava. Morello, lembra quando você era mais jovem, você tomava, não sei se você gostava de tomar uma caipirinha, quando a gente era mais jovem, tomava caipirinha de canudinho, para ficar mais louco, mais rápido. Café de canudinho, rapaz, pra que perder tempo levando, não perca tempo não, rapaz. Exatamente aí, né? E na praia aí, onde o seu Ronaldo mora aí, ali tinha uma bebida que era muito famosa que chamava samba, né? Era Coca-Cola com pinga mesmo, né? Que vendia nos botecos da praia. Ó, melhor não chamar o Alan, hein? O Alan vai pra lá também, aí pronto, aí vai fazer a festa, né, Alan? Já era, né, velho? Só de falar, tô ficando animado já. Só de falar, tô ficando animado, não tem nada. Tomei uma água de salsicha ontem, né? No teste da transmissão, mas hoje eu tô sem, rapaz. Esqueci de comprar. Mas tem muitas informações, tem muita gente com saudade de escutar o Morello contando, né, e falando sobre o automobilismo. Ô, Arthur, eu vou pedir, se você me der licença, eu vou pedir para deixar o Morello falar um pouco do automobilismo. O que tu acha? Pode ser? Pode ser. O Morello, se ele falar do automobilismo, aí a gente deixa ele falando 2 horas tranquilo, porque ainda é pouco para o Morello falar. Mas fica à vontade, Morello. Eu já passei, né, o que vai acontecer nessas semanas aí. Amanhã, sexta-feira, a Haas que vai lançar o carro dela para essa temporada 2022 e tem essas próximas datas aí, dia 9, a Red Bull, né, que foi campeã de pilotos, mas de construtores deu Mercedes mais uma vez, né? A Mercedes lança os carros dela dia 18. Dia 10 é a Aston Martin, dia 11 é a McLaren, né? Dia 14 a AlphaTauri, 17 a Ferrari, 18, conforme eu falei, a Mercedes, dia 21 é a Alpine, né? E dia 27 é a vez da Alfa Romeo. E por enquanto é só, né? Só essas aí que vão fazer os lançamentos, apresentações dos carros para a próxima temporada, né? E com as mudanças aí de regras, de motores, de potência, unidade de potência, né? Talvez a gente tenha algumas disputas a mais aí, né? Então, é isso aí. Maravilha, Morello. Morello, lembrando sempre que aqui, né, a nossa janela, né, digamos assim, virtual, ela é aberta sempre para ti, viu? Sempre que você quiser participar, fica à vontade. Seu Ronaldo também, né? Sempre que quiser, aprendeu agora, só chamar, viu, o Daniel? Você que vai fazer algumas vezes âncora, né? O Alan também vai fazer âncora. Eu falei para ele, você vai fazer? Ele falou, eu vou. Então tá bom, né? Já temos mais âncoras aí. Então, quando vocês quiserem, vocês dois fiquem à vontade para participar. Viu, Denis? Então é só dar um alô lá no grupo, né? Você já tá ligadíssimo, né? E aproveitando aqui, né, o ensejo, né, aproveitar que todo mundo acompanhou o jogo de ontem, né, o jogo do clássico, né, do Corinthians e Santos. Vamos começar para o nosso integrante aqui mais imparcial, né, que não torce para ninguém, só para o Corinthians, né, Alan? Né? Cara, o que você achou do jogo, velho? Jogo difícil, jogo fácil, quando o Corinthians marcou o gol lá, seria goleada, né, vindo daquele histórico, né, de jogos aí anteriores do Santos. Dá uma palavrinha aí, o que você acha, e depois a gente já passa aí, já toca a bola para o Daniel. Vai lá. Vai lá, Pepe! Ele vai ficar tímido, hein, cara? Ele falou que imitar narrador, tudo, você fica chamando ele de Pepe, ele vai ficar meio assim. George Clooney de Joinville, hein, que fica registrado aqui. Muito bem. É o seguinte, Corinthians
na minha opinião, o primeiro tempo foi superior, bem melhor que o Santos, né? Mas muito melhor. Só teve uma chance com o Marcos Leonardo, o Santos, né? No primeiro tempo. E no segundo tempo, a coisa inverteu. Por incrível que pareça, depois que o Corinthians fez o gol, aí o Santos começou a dominar, né? Mas foi um jogo estranho, cara. Assim, eu não quero acreditar que ainda tem esse negócio de querer derrubar treinador, né? Mas, por exemplo, acompanhando o João Vitor, né? O Dani, que acompanha de perto também aí, né? O João Vitor, que, pô, é um dos melhores zagueiros do Brasil para mim, né? E João Vitor estranho, tanto no primeiro lance, né? Que o Marcos Leonardo corta ele, sei lá, não sei se é impressão minha, mas não foi com tanta vontade assim. E depois fez um pênalti digno de um zagueiro de sub-15, velho, no Marcos Leonardo, né? E aí o Santos ganhou. E eu achei mais estranho. Aí a parte de torcedor que entra, né? Não de análise, né? O Fagner é um jogador meio esquentado. O Marcos Leonardo fez 2 gols e dançou em frente à torcida organizada do Corinthians. E depois o Fagner trombou com ele e bateu na mão dele. Não é coisa de Fagner, né? Se fosse o Fagner de um jogo, como se dizer, um Fagner num jogo normal, o Fagner agiria de um outro jeito, né? Dando chega para lá, né? Tentando intimidar o moleque. Mas foi muito, muito estranho, assim. Eu achei que a demissão do Silvinho foi muito esquisita, assim. Tem muita coisa por trás dessa parada aí que eu acho que a gente nunca vai descobrir, sabe? Ele não deu nem a coletiva, né? Enfim. E aí, Daniel, o que tu acha, cara? A tua impressão? Começando pelo final, né, da fala do Alan, até o Casagrande, né, falou hoje lá no Globo Esporte, né? O Silvinho teve uma trairagem ali com ele, né? Porque o que se via na mídia era sempre um apoio maciço da diretoria, tanto do Roberto de Andrade quanto também do presidente do William Monteiro, né? Em relação à continuidade do Silvinho. Os jogadores, até recentemente o William participou de uma entrevista e teceu muitos elogios ao Silvinho, falando que é um cara muito bom de grupo, que os jogadores estavam com ele. No último jogo contra o Santo André, o Silvinho foi criticado também pela torcida. O Fábio Santos deu total apoio a ele, o Fábio Santos que foi inclusive quem fez o gol da vitória. O Renato Augusto também, sempre que falou sobre o Silvinho, sempre mostrou muito respeito e mostrando ali que o time estava unido com ele. E do nada tivemos essa notícia aí da demissão do Silvinho, né? O que é mais engraçado, né, e ruim para o Duílio, para o Roberto de Andrade, é que se fosse para demitir, se você tivesse a convicção, né, do que está fazendo ali à frente do Corinthians, você demitiria ele depois do Campeonato Brasileiro, né? Que você já tinha ali um espaço amostral bom para saber mais ou menos o que você esperaria do Silvinho, e não agora, né? Faz o time fazer a pré-temporada inteira, joga apenas 3 jogos e agora começa a correr como louco atrás de um treinador, né? E agora é muito mais difícil. Tem treinadores caros, que não né? gostam. Exatamente. Caríssimos aqui, né? Precisa abrir o bolso para conseguir contratar. O Corinthians não tem, a princípio, esse dinheiro. Inclusive, se a gente for parar para analisar, os jogadores contratados pelo Corinthians, eles não tiveram multa, né? Eles vieram todos de graça, todos os jogadores sem contrato. E os salários dos jogadores são pagos lá pela Taunza, alguns 100%, alguns ela ajuda um pouco. O centroavante, né, que todo mundo falou, também não seria pago 100% pelo Corinthians, seria pela parceira. Então agora fica nessa situação, faltando aí 2 meses, um pouco menos aí para a estreia na Libertadores, né? No fim do mês vamos saber também os grupos da Libertadores, que já dá para saber também se o Corinthians pega um grupo mais difícil, se pega um grupo mais fácil. E agora a diretoria vai ter que correr atrás e ela não pode errar, né? Ela não pode mais errar porque agora já está andando, né? O torneio, o Campeonato Paulista já está andando. A gente fala, né, que o Campeonato Paulista ele não garante nenhum técnico, mas ele serve para derrubar técnico, né? Se a gente lembrar, o ano passado, o Wagner Mancini caiu no Paulistão quando ele foi derrotado pelo Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, e agora o Silvinho em mais um clássico. E falando do jogo, né, eu concordo 100% com o Alan. O primeiro tempo o Corinthians jogou bem a partida, teve uma bola na trave ali do Renato Augusto, teve algumas jogadas do Gabriel Pereira, que fez uma boa partida. Negativamente eu destaco
o Roger Guedes, né, que não é o mesmo jogador da temporada passada, não sei se é questão física ainda, né, questão de estar bem 100% fisicamente para jogar, e ele é um jogador que precisa muito do físico, né, ele tem o arranque muito bom, ele é um jogador muito forte pela lateral ali, pelo lado esquerdo do ataque. Primeiro tempo muito bom do Corinthians, só que não fez gol, né? E aí é engraçado, né? Quando muda, quando vai para a segunda etapa, o Corinthians consegue fazer o gol, e aí talvez o João Vitor teve ali os seus 5 piores minutos da carreira dele, né? Porque se você puxar pela memória, a gente não consegue lembrar de 2 lances assim tão banais assim para um jogador do nível dele, né? Acabou tomando um drible ali do Marcos Leonardo no primeiro gol, não conseguiu nem encostar, né, no jogador ali, atrapalhar pelo menos o chute dele, e depois um pênalti que a gente esperaria de outros jogadores da equipe do Corinthians, outros zagueiros aí que já passaram pelo Corinthians nos últimos momentos, um Manuel, um Henrique, mas jamais... Exatamente, Alan. Nem o Embu e o Baré faziam pênalti daquilo. Viu, Daniel e Alan? Fala, Morello. O negócio é o seguinte, né? A verdade é que o Silvinho, ele caiu por inexperiência e também pela prepotência dele, né, meu? Ele não tem casca grossa ainda para dirigir um time como o Corinthians. Pô, vamos analisar o seguinte: ele foi contratado como técnico do Corinthians, qual era a experiência dele? Apenas técnico de 11 jogos, né? Ele tinha dirigido 11 jogos, né? E no Corinthians ele conseguiu fazer 43 e foi colocado na rua, né? Ele ficou 9 meses no cargo e jamais convenceu ninguém, né? Ele não conseguiu convencer principalmente a torcida, né? Em nenhum momento ele teve complacência da torcida, né? A torcida nunca apoiou ele, né? Então, inclusive... e acho que a gota d'água foi a discussão dele com o Vessone, né, Daniel? É verdade. Nos últimos tempos, com esse aumento da pressão, os setoristas, né, principalmente lá do Corinthians, comentaram que sentiu ele um pouco mais retraído nas respostas, ele não estava sendo tão claro ali nas entrevistas pós-jogo, lembrando que ainda não temos as entrevistas presenciais, né? Os jornalistas mandam perguntas e a assessoria do Corinthians passa as perguntas para o Silvinho e ele responde no estilo live lá no YouTube do clube, né? Na TV do clube. E como o Morello falou, né? Se a gente pensar, o Alan também falou, né? O Corinthians estava em 13º. O melhor momento do Silvinho foi justamente quando não tinha nenhum dos jogadores principais, quando não tinha Juliano, quando não tinha William, nem Roger Guedes e nem Renato Augusto, que foi quando ele fez Paulinho. Aquele time do Corinthians. Exatamente, o Paulinho chegando esse ano. Ele fez aquele time do Corinthians dar um salto muito bom na tabela, um time operário, né, com jogadores ali se entregando ao máximo, Gabriel Pereira sendo destaque, o Gustavo Silva, o Mosquito, também sendo destaque, o Rony apareceu ali em jogos importantes, fez gol contra o Atlético Paranaense fora de casa, o Xavier também apareceu como um jogador importante, o Cantilho depois no clássico contra o Palmeiras, aí já com o Roger Guedes, mas também foi um cara importante, então é meio contraditório, né, quando o time estava meio capenga, né, sem aquela grande expectativa, ele conseguiu fazer o time ser 6º colocado, estar brigando ali pela Libertadores. Quando aumentou o sarrafo, né, aumentou o nível da equipe, ele não conseguiu dar o próximo passo ali para a equipe do Corinthians e a pressão que já vinha da temporada passada só aumentou e culminou agora com essa queda precoce do Silvinho, né? E exatamente. E quem devia tomar também um tapa na orelha era o Duílio Monteiro Alves, né? Porque se era para trocar de treinador, que ele tivesse feito isso no final da temporada anterior. E não agora, que tem um mês da temporada atual, e com certeza o Corinthians perdeu um mês ou mais que isso. Ele pode perder o tempo de fazer a diferença mais para frente, né, o Alan e Daniel? Eu falo uma coisa aqui. Já vamos dar voz aqui para o aniversariante, né, seu Ronaldo aí. Pode falar, viu o jogo? Não, eu assisti o jogo e você, meu filho, sabe que até eu estava torcendo pro Santos, né? Eu sou palmeirense por opção, santista por emoção, né?
Aguapirano de coração. Tá? Então eu assisti, eu vibrei bastante aqui sim, tá? Com a equipe do Santos. Adorei a vitória. Ponto final. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer aí o Denis, aí todo o pessoal da Rádio Joinville e a todos aí do pessoal do Jogo em Pauta. Mas eu vou ter que sair porque o meu sisteminha aqui, a bateria do meu celular já está indo embora, o meu sinal está já ficando meio atrapalhadinho aqui, né? Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite, que Deus dê bastante sucesso para vocês todos aí. Felicidades, até mais. A nós, Não, tá certo, deixa eu falar, viu? Você falou endereço para eles. Você falou endereço para eles, eles vão aparecer aí. Mas depois eu vou falar o endereço do Denis também, porque eu descobri. Depois. Fala qualquer coisa, fala que eu moro lá na terra dos hermanos. Isso é Rua Argentina. Guilhermina. Um abraço a todos. Bem fácil. Abraço, tá. Vai lá. Ô, Morello, vou aproveitar então. Opa, antes, vou pedir para o Morello só abrir rapidamente uma pauta aí sobre o São Paulo, né? Morello que entende de São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho, Morello. Mas antes, uma pergunta para o Denis, né? Ô, Daniel, depois se puder fazer o print, tá? Mesmo falando aqui ao vivo, fazer o print da nossa aí. Não sei se deu tempo de fazer antes, se for possível, né? Ou o Denis, ou o Daniel, quem puder. Ô, Denis, e aí, cara? Futebol gaúcho, como é que vai? Tá tudo certo? O Inter campeão? Você tá tranquilo hoje com o Grêmio, né? Esse ano, né? Digamos assim. O Grêmio ganhou, né? Estamos aqui naquela luta incomensurável de sempre, como diz o gaúcho, né? Incomensurável, cara. Palavra difícil, hein, cara? Vamos para a Peleia 2022. Sempre pronto para a disputa. Né? Então tá certo. Morello, e o São Paulo, cara? São Paulo chega na final de novo esse ano no Paulistão? Vai melhorar o time aí no decorrer do campeonato? Olha, rapaz, o Rogério Ceni lá, ele já não é mais aquela unanimidade, né? Como foi uns tempos atrás aí, não, viu? Não acredito que ele termine o campeonato como treinador do São Paulo, não, viu? Tem que escrever isso alguém, hein? Bom, vai ficar registrado aqui, né? Por um bom tempo, né? Vamos ver. Aí, ó, Morello Profeta, é isso, né, Alan? Eu até falar pro mestre Morello aí, que sabe do São Paulo, eu não sei se ele concorda comigo, eu acho que o problema do São Paulo há muito tempo, viu, gente? Até conhecendo, depois que eu entrei nesse meio esportivo, conheci um pouquinho mais, assim, eu percebo que o problema do São Paulo é muito interno, né? Faz tempo que é interno, né? É muita complicação lá entre os diretores, entre os, como se diz lá, os dinossauros lá de dentro de São Paulo, né? E aí o São Paulo não consegue vai dar para cá, na parte do futebol, né? Então, eu não sei se o mestre Morello e vocês aí do debate concordam comigo. Eu acho que é muita coisa interna. Então, assim, o próximo que vier no lugar do Rogério vai sofrer bastante. Enfim, é uma coisa que só precisa arrumar a parte interna, né, gente? Exatamente, né? Que tá assim, essa eleição que teve lá, os caras não gostaram, não foram contra a mudança do estatuto, né? Eu trabalhava na TV Cultura quando o Corinthians foi rebaixado lá depois daquele jogo com o Grêmio lá no Sul, né? E teve aquela revolução que tiraram do Alíbio a corja dele toda do Corinthians aí, né? Eu me lembro quando o Miguel Sanches assumiu ali, ele passou lá pela Cultura, eu até conversei com ele fora do ar lá, tudo, né? E eu ainda brinquei com ele, pô, eu estou muito feliz com o que aconteceu com o Corinthians, né? Como São Paulino, né? Ele chegou para mim e falou, ó, você e os outros podem rir do Corinthians hoje, mas é a última vez. Tá? É a última vez. Eu não gosto do seu time, mas eu vou adotar a administração tricolor São Paulina lá no Corinthians. Vai ser igualzinho. Tá? E vocês vão ver o que vai acontecer com aquilo. Rapaz, e deu certo, viu? Porque depois que ele assumiu lá, ele levou o Mano Menezes, o Corinthians subiu, tá? Voltou para a Série A do Brasileiro,
ganhou Copa do Brasil, foi para Libertadores, teve aquele episódio com o Tolima, ele garantiu o Tite ali, e no ano seguinte, o que aconteceu? O Corinthians foi campeão invicto da Libertadores e ganhou do Chelsea o Mundial de Clubes, né? E ele já não era mais o presidente quando o Corinthians foi para o Japão. Ele, como adotou o esquema do São Paulo, ele não aceitou reeleição, nada. Ele ficou na direção, tudo aí, mas deu certo. E depois eu vejo o São Paulo querendo adotar o esquema do Palmeiras com Mustafa Contursi, né? Estilo Mustafa Contursi, e Corinthians estilo do Alubi. Eu falei, não, os caras querem levar o São Paulo para a segunda divisão. Enquanto não levar, eles não sossegam, cara. E tá perto, hein? Tá perto, Morello. Exatamente. Tá perto. E aí, Daniel, o que você acha, cara? São Paulo tranquilo esse ano? Enfim, Rogério Ceni vai até o final da temporada. O que tu acha? Eu ia perguntar pro Denis isso, mas depois o Denis vai falar do Figueirense. Vai lá. Seguindo a linha da diretoria do São Paulo, eles vão mudar de técnico novamente, né? É isso que eles fazem. Se eles mudaram quando o Diniz estava lá em primeiro no campeonato e teve aquela confusão lá com o Tietchan, e eles mudaram o treinador, o Crespo, ano passado, deram para ele o Campeonato Paulista como prioridade. Ele foi e ganhou, depois foi demitido. Então, com o Rogério Ceni, deve ser a mesma situação, né? Porque realmente é o que o Alan falou e o Morello também, com muita experiência, falou. O São Paulo era o exemplo de gestão, né, do futebol brasileiro. Todo mundo tentava imitar o São Paulo e não conseguia. O São Paulo estava sempre 2, 3 passos à frente na questão diretiva, e desde a última ali eleição de presidente do São Paulo, né, o São Paulo vem com presidentes muito controversos, né, que prezam muito a própria ala política, prezam muito a escutar muito, né, os conselheiros do clube. Essa votação de agora, né, que seria possível a reeleição, a torcida tratou como um golpe, né? Seria como se fosse um golpe dado ali pelo Júlio Casares, para o bem, né, do São Paulo. Não foi passado, né, não foi votado favorável a essa mudança no estatuto, mas mesmo assim o São Paulo tem muita dificuldade, né? E antigamente o São Paulo também tinha muita dificuldade ali em 2010, 2011, até mais ou menos 2014, aquela passagem do Kaká pelo São Paulo, só que dentro de campo o São Paulo sempre teve times competitivos, né? O São Paulo chegou ali nos anos que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, o São Paulo era o único time que bateu de frente ali com o Cruzeiro, mesmo não conseguindo ter sido campeão. Estava frequentemente ali na zona de Libertadores, e agora mudou bastante, né? O São Paulo, inclusive dentro de campo, acaba ficando muito atrás dos concorrentes. Se a gente for pensar nas contratações do São Paulo, o Nicão, né, que foi o cara de destaque no Atlético Paranaense, mas a gente lembra do Pablo, né? O Pablo foi destaque no Atlético Paranaense, quando chegou no São Paulo não conseguiu jogar. O Alisson, né, o jogador do Grêmio, já muito contestado lá no sul do país, e o São Paulo traz, né, acaba até pagando um pouco caro. Se a gente for pensar, né, acabei de falar do Pablo, ele sai de graça, o Vitor Bueno também sai de graça, o São Paulo não sabe ainda, e tá tentando, né, pagar aos pouquinhos, tá pagando Daniel Alves ainda, né, que a gente não pode esquecer, que o São Paulo não soube como otimizar, né, otimizar a presença do Daniel Alves. Daniel, e ele paga o Daniel Alves para o Daniel Alves jogar no Barcelona, né? O São Paulo paga o salário dele lá. Exatamente. Grande negócio. São Paulo pode fazer isso, né, Morello? Exatamente, que nem cortando o Daniel aí, você me perguntou do Rogério Ceni, agora falando sério, o Rogério Ceni, ele tá desanimado, né? E ele não consegue superar esse desânimo que ele tem para convencer também os jogadores lá, né? E ele também não consegue esconder as frustrações, o incômodo quando o time não responde aos seus anseios, né? Dentro de campo, né? E hoje, né, que ele vai visitar o Bragantino, né? É bom tomar cuidado.
E se a gente for lembrar, o Rogério Ceni deixou o cargo à disposição da diretoria, né, no final da temporada. Cogitou-se muito que ele fosse demitido, mas aí o Júlio Casares manteve, até também porque dificilmente o São Paulo conseguiria encontrar um treinador que tenha a paciência do torcedor nesse momento, né? Talvez, se a gente for pensar ali, tirando os grandes nomes aí do futebol brasileiro, e alguns europeus aí, só Muricy Ramalho e Rogério Ceni nesse momento conseguem segurar a bronca ali do São Paulo na questão com a torcida, né? Ter o respeito da torcida, pelo menos por um momento, e ele colocou o cargo à disposição, para você ver que até um cara que é 100% identificado, torce para a equipe do São Paulo, está lá dentro, vê que as coisas não estão andando bem e acaba, como o Morello disse, né? Fica cabisbaixo, né? E o Rogério também precisa de um trabalho bom. Depois de sair do Flamengo daquela forma, né? Saindo por baixo, ele precisa de um trabalho bom num time gigante para dar um rumo na carreira dele, porque senão ele sempre vai ser aquele técnico que vem um pouquinho para o time grande, faz um começo animador, é demitido, aí volta para o time de nível mais baixo, faz um bom trabalho, volta para o time grande e não consegue, e aí ele acaba não fincando a bandeira dele como um dos grandes técnicos, que é o que ele almeja, né? Sim. Bom, esse é o time do São Paulo. O São Paulo acho que vive com 3 escudos, viu, Daniel, Morello? Não sei se vocês concordam comigo. Com 3 nomes, né? Rogério Ceni, né? O Muricy Ramalho lá na direção, coitado do Muricy, né? Saiu do Sport TV para ir para São Paulo, né? Mas enfim, né? Ele ama o São Paulo, né? E o Alex, né? E o Alex lá na base, né? Ou seja, o São Paulo meio que conseguiu esses 3 pilares, né? Acredito que até que foi uma inteligência, né, da diretoria. Não acho que foi assim, foi uma estratégia boa. Mas agora, mudando de assunto, falando do outro grande forte, né, falando do Palmeiras, eu vou começar com o Alan Dorazio, né, que gosta do Palmeiras, vai torcer pelo Palmeiras no Mundial. E, Alan, eu vou te perguntar, velho, Palmeiras, campeão ou bicampeão mundial? Diga aí. É o seguinte, Arthur, o Denis falou que eu tô sério ali, ele mandou uma mensagem para mim aqui no privado dizendo que eu tô sério, respeito ao Morello. Não foi no privado, não, apareceu para todo mundo aqui, viu? Apareceu para todo mundo? Denis, depois você, como é que é, velho? Você quer mandar um negócio privado pra todo mundo? Queimando, tá te queimando, hein, Alan? Tá fazendo igual com o Silvinho, hein? Denis do Ilho, é isso? Alguma coisa assim, né? Denis do Ilho. Então, Arthur, eu só posso falar, antes de falar do Palmeiras, só posso falar uma coisa. São Paulo e Corinthians, dá uma misturada em São Paulo e Corinthians. Ninguém falou isso ainda na mídia, não ouvi, juro por Deus. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Denis, Dani, Arthur e Morello, ó. Cara, eu tô com um pressentimento que o Corinthians vai contratar o Fernando Diniz. Por quê? Misturei porque ele era aí em São Paulo, né? Porque assim, o Corinthians é um time, pela idade avançada, ele precisa ficar com a bola bastante tempo. Eu acho que o Jesus vai ser muito caro, a Taunsa, como diz o Dani, não vai desembolsar dinheiro para treinador, né? Eles querem um cara forte, por exemplo, um Cavani da vida, para quando fazer gol, aparecer a Taunsa, né? A Taunsa, né? Então, assim, eu tô com esse pressentimento, gente, até pelo valor e acho que o Jesus, viu, Alan? Eu acho que o Jesus, salvo engano, ele tinha meio que negociado, mas jogou, né, só no mercado. Pelo que eu entendi, era 2,5 milhões e meio por mês. Lá pro Atlético, né, quando eu tava... Mas não, o Corinthians não dá. Imagina o Corinthians pagar isso aí, cara. Pelo que os setoristas falaram agora, ele pediu 3 milhões, mas aí para a comissão toda, né? Para o Galo seria... ele não levaria a comissão toda, e agora para o Corinthians sim. Mas é muito difícil, né? Porque... se a gente pensar que ele não foi para o Flamengo, né, que ele teria a base do time que ele montou, conhece mais do que nunca, tem a aprovação 100% da torcida, e ele não acertou com o Flamengo, né, e a gente tem que lembrar também que Portugal vai jogar a eliminatória contra a Itália, né, possivelmente vão ali, um dos dois, né, vai para a Copa do Mundo, um fica fora, e o técnico lá, o Fernando Santos, não é um cara muito querido pela torcida portuguesa. Caso, né, o Portugal fique fora da Copa do Mundo, pode pintar uma vaga de treinador em Portugal, né? E aí pode ser que ele seja cogitado, pode ser, inclusive, que ele esteja esperando isso, né? Para tomar um rumo aí na carreira.
se vem para o Brasil, se volta lá para o futebol português ou para o futebol europeu de um modo geral. E até corroborando, né, com o que o Alan falou, os pedidos da torcida do Corinthians, né, em relação ao Silvinho é justamente essa, que o Corinthians não controla o jogo, que tem os jogadores para mandar na partida, mas não fica com a bola. O cara que mais fez isso nos últimos anos foi o Fernando Diniz. Talvez ele e o próprio JJ. Só que o Fernando Diniz fez no Fluminense, fez no São Paulo, e o JJ fez com aquela máquina do Flamengo, né? É claro que... Tem um nome falado também, tem um nome falado também que é do Odair Hellmann, né? Eu não sei se ele tá em clube agora, mas é um nome também, né? Ele teve uma boa passagem pelo Inter, mas era também um time reativo, né? Ele é muito mais parecido com o Carille do que com o que a torcida quer, que é um cara que propõe a jogo. O Diniz, se a diretoria do Corinthians, né, parece que ouviu a torcida, né? Porque você, com 3 rodadas, demite o técnico, parece que é uma pressão vinda de fora, vindo da torcida. Se eles estão tão assim, com medo, né, da repercussão da torcida, e eles não conseguirem um técnico como o JJ, o Fernando Diniz encaixa com o que é pedido aí nas redes sociais pela torcida do Corinthians e pelo estilo do time, né? É claro que ele teria que ver ali o jeito que ele joga sem a bola, né? Que ele gosta de pressionar bastante os times adversários. O Corinthians, se ele jogar com todos os principais jogadores, é um time que a idade fica lá para cima, né? Aí talvez a gente não consiga ver o Paulinho, o Renato Augusto, o William correndo ali, o Jô, né? Hoje em dia, correndo ali, marcando a saída de bola do time adversário, mas o Alan foi cirúrgico nessa fala, nessa análise. É um cara que tem o perfil que está sendo pedido aí pela torcida do Corinthians. Só para complementar uma informação, viu, rapidinho, viu, Morello? Até vou pedir para você pedir a fala do Morello e depois do Alan de novo. Só um detalhe, nesse próximo final de semana teria um protesto, né, lá da torcida do Corinthians, lá no Corinthians, lá na sede do Corinthians ou então lá no CT. Né? Mas então, a demissão cancelou isso, né? Exatamente. Vai lá, Morello, contigo. Não, então, falando desses técnicos aí, o JJ aí, o que é caro nele, pelo que o Daniel está falando, era o combo nele, né? Não é fácil falar em combo, levar, que nem quando o Vanderlei Luxemburgo também estava no auge, o combo dele era caríssimo, né? Até quem trocava a grama do campo era indicação dele, né? De tudo, né? Então já viu, né? E o Corinthians, ele está como a maioria dos clubes aí, com dificuldades financeiras, né? Então agora ele tem que ver quem que ele vai contratar para pegar um campeonato em andamento, né? E porque a derrota ontem foi dura, né? Principalmente para a torcida, né? Porque você viu, quem é o técnico do Santos e ainda ganha de virada na arena do Corinthians, meu, é muito para a cabeça, né? A diretoria fez com o Silvinho, ofereceu que nem o cara lá, quando a Salomé pediu a cabeça do João Batista, né? Ele fez a mesma coisa. Foi bem isso mesmo. Vai lá, Alan, contigo. Análise de técnicos, Alan. Eu vou te passar 3 nomes aí, você me diz a análise dos caras, né? A não ser que você queira passar a bola pro Denis, né? Mas aí é contigo, vai lá. O Odair Hellmann é bom? É bom, mas é igual o Dani falou, pro Corinthians, pra esse time não serve, é reativo. Tem que ser um treinador que propõe jogo. E o Fernando Diniz? Fernando Diniz para esse time é bom. Os treinadores que eu acho bom para o Corinthians é o Diniz, é o BKC, do Defensa e Justiça, e o Jorge Jesus. Só que o BKC e o Jesus são muito caros, velho, coisa não tem dinheiro. Então, eu acho que eu queria perguntar uma coisa para o Alan aí. Vai chegar muito pressionado, eu acho. Vai lá. O que você acha, Alan, do Mano Menezes para o Corinthians? Então, Morello, eu acho que também não. O Mano Menezes também, tradicionalmente, é um treinador mais reativo também, assim, né? Ele não é um cara que propõe tanto o jogo, né? Eu acho que não, o Corinthians tinha que mudar um pouquinho, né? O Corinthians, com a mesma linha, assim, muito tempo, esse treinador mais reativo, assim, né? Silvinho, aí o Tite, na minha opinião, também. Não, viu, Morello? Desse jeito.
viu, Alan? Desculpa. O Duílio já disse não pro Mano Menezes. Um não sem ele pedir, digamos Eles- assim, né? Exatamente, Eles mas são- não é tanto do Ilho, é o presidente lá, o Sanches lá, que eu não sei qual é a bronca que tem, porque numa vez, numa coletiva que eu estava lá, a hora que falaram do Mano Menezes, ele ficou até irritado, falou, qualquer um, menos ele. A diretoria Nossa. do Corinthians tem algumas arestas aí com o Mano Menezes, algumas declarações dele aí quando saiu do Corinthians, questão financeira também, na última passagem dele, tanto o Roberto de Andrade quanto o Duílio sempre disseram que o Mano Menezes nunca seria cogitado. Ele só é cogitado porque ele já passou pelo clube, mas com eles, o Mano Menezes, a chance é zero de acontecer. Então não vem, né? Ele é certeza que não vem, né? E será que o Gaúcho vem? O que vocês acham? Renato Gaúcho seria uma boa, hein? O Gaúcho, eu me lembro que uma vez ele quase assinou com o São Paulo. Ele chegou até a tirar a foto com a camisa do São Paulo para jogar no São Paulo, naquele tempo que tinha o patrocínio da Data Control, se lembra do uniforme do São Paulo? Ele tirou lá o caramba e depois não estreou, nunca jogou, cara. Eu não sei, ele, por exemplo, o Romário, tem uns caras que não gostam de São Paulo para vir trabalhar aqui. Eu me lembro também de um que uma vez participou na Cultura, o Eurico Miranda lá, no ar ele falou, não, eu não gosto de São Paulo, não. Eu sou carioca, eu me sinto bem no Rio de Janeiro. Aqui eu venho aqui só quando tenho que acompanhar o time ou participar de algum programa de televisão. Ele falou isso no ar, no cartão verde, tá? Pro Morello, Renato, né, pro Renato, Fala, né, Daniel, nesse pode ir. momento, seria uma coisa dos sonhos, um chamado aí do Corinthians, porque ele tá em baixa, né? Primeira vez na carreira dele que... E, Daniel, tá barato, né? Agora deve estar barato para contratar ele também, né? Sim, exatamente. Se tem um momento, né, que o Renato Gaúcho pode repensar o jeito de jogar, o jeito de trabalhar, é agora, porque ele precisa fazer alguma coisa diferente, porque saiu muito mal do Flamengo, né, depois de tanto ele falar que era só ele ter o time do Flamengo, os 200 milhões que ele ganharia tudo, e não ganhou nada, e ainda o jeito do Flamengo jogar pior do que quando era com o Rogério Ceni, que foi muito criticado. Então, se tem um momento para fechar um contrato aí com o Renato Gaúcho, é agora, e eu acho que é o momento que ele precisa dar uma mudada nas características dele, né? Ser um cara um pouco diferente. Ele sempre teve aquele jeito boleirão dele, né? Meio arrogante, e ele estava ganhando. Quando ele está ganhando, ninguém fala nada. Agora que ele está por baixo, pode ser uma hora aí, um momento que ele tem que dar um passinho para trás para conseguir voltar ao topo. Se a gente lembrar, antes do Flamengo, ele estava sendo cogitado para ser técnico da seleção no lugar do Tite para a próxima Copa já, não para 2026. Então, foi uma queda muito brusca aí no momento da carreira do Renato. Exatamente, né? Tem que repensar. Os cariocas têm que repensar trabalhar em São Paulo. Até o Zagallo já foi técnico da Portuguesa, pô. Ele que ganhou tantas Copas do Mundo, pô. É isso aí, pessoal. Estamos aí faltando 8 minutos. Destruí a pauta aí, o Dani perguntou para mim do Palmeiras. Aqui, às 20 horas contra o time. Eu vou usar a Galo, né? Acompanha. Às 20 horas começa. O nosso amigo caiu aí. Às 20 horas vai começar o jogo do Jack contra o Ercílio Luz. E às 21 horas e 30 minutos de hoje, Figueirense e Camboriú. E sábado também tá a rodada do Avaí contra o Costa e Chapecoense e Brusque também às 16h30. Lá às 16h30 o Avaí e o Próspero, e às 19 horas Chapecoense e Brusque. No domingão tem Marcílio Dias e o Jack também às 16 horas. No domingo, dia 6 de fevereiro. Ercílio Luz e Figueirense também às 16 horas. Só falando um pouco do Palmeiras, né, que o Arthur tinha comentado, né, a gente acabou migrando depois de novo pro técnico do Corinthians. Acabei com a pauta. O Palmeiras está muito mais preparado, né? O Palmeiras exatamente, Daniel. Você pega lá os times lá, por exemplo, vendo as reportagens aí,
tem o Palmeiras que está focado para ganhar isso aí, né? O Chelsea está desinteressado, né? E hoje aquele time amador do Tahiti, a hora que eu estava vendo aí na Band, o Mundial que começou hoje aí, no primeiro tempo estava perdendo, se não me engano, de 4-0, tá? Eu não sei quanto foi o resultado final, né? E uma coisa que preocupa que é o Vinícius Silvestre, aí o goleiro do Palmeiras, né? Lá em Abu Dhabi ele testou positivo para o Covid-19, né? Para a equipe do Palmeiras, acho que o principal é dosar a ansiedade e a pressão, né? Ainda mais depois da campanha muito fraca no Mundial da temporada passada, né? E o Palmeiras tem os jogos difíceis. O Al-Ahly é um time que endureceu muito para o Corinthians em 2012. A torcida do Corinthians, né? Todo mundo já foi pensando no Chelsea. O Corinthians quase não passa na semifinal. O Monterrey é um time também endinheirado, do mesmo jeito que a gente viu o Tigres jogando contra a equipe do Palmeiras. O futebol mexicano lá tem muito dinheiro, o Monterrey é uma equipe forte, tanto que desbancou o Tigres lá na Libertadores dele, né, da CONCACAF. Tem jogadores de renome, alguns jogadores ali que passaram por times argentinos nos anos 2018, 2019, e Daniel, acabaram indo para os Estados Unidos e agora estão lá. Então é bom abrir o olho porque não vai ser jogo fácil. então, só para te dar um pouco mais nos seus comentários aí, o Alan, o Arthur também, o seguinte, o Al-Ahly, ele tem um desfalque, acho que 6 ou 8 jogadores que estão na seleção do Egito, e a seleção do Egito chegou à final, né? Ou seja, o Monterrey, digamos assim, pode pegar um time com, digamos assim, fraco, né? Nessa fase, né? Mais fraco, né? Sim. Essa questão também. Só aproveitar, Denis, rapidamente. Denis, até que horas? Vamos aí, então, às 20 horas, é isso? Exatamente, até às 20 horas. Então, beleza. Daqui a pouco eu peço para você, então, um plantão esportivo aí dos campeonatos nacionais, tá? De todos os estaduais. Tranquilo, né? Tranquilo, falei já um pouquinho do catarinense, tem paranaense, eu vou falar do sul aqui. Beleza, se quiser falar do Campeonato Potiguar aí, eu deixo. Vamos lá. Então, só para a gente fechar, então, eu vou trazer um personagem para cada time, aí vocês analisam, né, se é importante ou não. Morello, o Nicão, importante, vai ser destaque no São Paulo, uma contratação assertiva ou não? Olhando, claro, né, início de temporada. Olha, foi uma boa contratação, né? O Vitor Bueno e o Pablo já estão no Atlético Paranaense, já acertaram lá. Essas contratações todas aí que o São Paulo trouxe, né? Foi bons jogadores, né? Foi bons jogadores, mas agora o que está preocupando por exemplo, é o desânimo, assim que eu vejo, né? O Rogério Ceni completamente desanimado aí, acho que deve estar com alguma bronca também aí também da diretoria, né? E tanto que não é só o Nicão, né? A pedido do Rogério Ceni teve o Rafinha também, o Jandrei, Alisson e o Patrick, né? Todos eles são bons jogadores, né? Agora é torcer para que haja um entrosamento e esse pessoal comece a jogar bem, né? E a dar o resultado aí que a torcida espera, né? Sim, o Jandrei é bom goleiro, inclusive. Daniel, em relação ao time do Santos, cara, vou pedir para você comentar do Santos, né? Depois eu vou pedir para o Alan comentar do Corinthians, né? Ele conhece pouco, né? Mas, enfim. Daniel, do time do Santos, cara, o Marcos Leonardo, né? Fez um gol ontem, fez 2 gols, aliás, né? E trouxeram o Ricardo Goulart. Cara, o Ricardo Goulart não acho que jogou tanto ontem, pelo que eu vi, né? Enfim, era o primeiro jogo dele. Fazia muito tempo que ele não jogava futebol, inclusive, né? Alguns meses, né? Vindo lá do futebol chinês. Cara, no Santos, ontem foi só o Santos conseguiu aproveitar, digamos assim, a crise interna do Corinthians ou de fato está melhorando? Se a gente for ver o tipo de jogo, né, da equipe do Santos, ainda está bem abaixo, né? Sofreu. O Corinthians é um time que não cria muito e o Santos teve bola na trave. O João Paulo precisou fazer boas defesas. Ainda falta muito para a equipe do Santos. É claro que isso muda quando você ganha um clássico, né? O ânimo muda, o astral muda. O Ângelo é um jogador que é o cara da equipe do Santos, ali é o principal jogador.
O Marcos Leonardo, acredito que ele não vai ter um impacto tão grande quanto o Yuri Alberto e outros jogadores, mas ele é um cara que consegue fazer gols, tem uma presença de área boa. E o Ricardo Goulart eu acho uma boa contratação. Eu acho que no tempo do Palmeiras acabou ficando meio mal falada, né, a passagem dele pelo Palmeiras, mas ele tecnicamente é um cara muito acima da média aqui para o futebol brasileiro. Ontem ele no primeiro tempo até conseguiu ditar algumas jogadas ali, um ritmo para a equipe do Santos. Na segunda etapa já a questão física já pegou, né? Ele teve até que sair para a entrada do Carlos Sanches, que também é um cara que bem fisicamente vai ser titular na equipe do Santos. Eu acho que é uma boa contratação, e só que tem que ver o contexto que ele vai se encontrar, né? Se o Santos vai ser o Santos da temporada passada, que não conseguiu fazer frente em nenhuma competição, ou se vai ser um Santos renovado, pelo menos para o Campeonato Paulista, que a gente já conta ali mais ou menos com os 4 grandes chegando nas fases decisivas, né? Viu, Leonardo, aliás, o Daniel e Alan, Arthur aí, o Marcos Leonardo, ele é uma joia da base, né, do Santos Futebol Clube. Ele tem um contrato até 2026. A multa rescisória dele, meus amigos, é de 100 milhões de euros, ou seja, mais de 600 milhões de reais, né? É brincadeira. Os caras compram, Morello. Os gringos compram. Assim, né? Lá o euro tá bom para eles, né? E ainda, se levar em consideração o Santos, é capaz de vender por menos da metade, né, Alan? Sim, provavelmente. E o dinheiro vai sumir, de repentemente, vai sumir, porque fez 1 bilhão em venda com o Neymar lá para trás, né? Mais de 1 bilhão em venda, ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Não, e o Robinho também, né? Robinho. Antes do também, aí. 100 milhões. Exatamente. O Arthur parou, travou, Arthur? Bom, amigos, já deu 20 horas aí. O Arthur caiu. Ele volta Já deu 20 horas. do programa. Você no comando agora, Denis. Você que manda. Iniciou. Manda, George Clooney de Joinville. Oi, fala lá. Eu falei, é com você. Jorge Cury e o Valdir Amaral, vai vir também ou não? Olha lá, o PP tá sério. Não tô sério nada. Eu respeito o Morello, rapaz. Eu respeito a hierarquia. Né, Morello? Respeitar o mestre. Vamos ver se o Arthur retorna. Todos nós aí somos profissionais e procuramos fazer o melhor aqui, né? Mas esse aí do Marcos Leonardo, que fez os 2 gols ontem, aí eu fiquei espantado hoje, na hora que eu fui procurar na internet a respeito dele, meu. E ele tá no clube desde os 11 anos de idade, ele tem 18, né? Há 7 anos que ele tá lá na base do clube. E os caras já se cercaram, né? 100 milhões de euros aí é para não vender no Brasil mesmo, né? Para ninguém chegar lá, depositar e pegar o cara, né? Aparecendo eu quando abro minha carteira, Morello. Me lembrou o tanto de dinheiro que você falou. Bom, o Arthur não vai retornar ainda. Nós vamos encerrando então o jogo em pauta, tá certo, pessoal? Mas continue na sala, a gente vai continuar conversando aí. Então, um abraço a todos que estavam ligadinhos com a gente aí, né? O pessoal aí que está nos assistindo, um grande abraço. Na próxima quinta-feira, começamos às 19 horas com o Jogo em Pauta. Grande abraço, a gente vai mandando notícias através das redes sociais do Jogo em Pauta, Rádio TV Joinville e Mais de Esporte Joinville. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus. E daqui a pouquinho temos programa Rock Time. A apresentação eu mesmo, Denis Oliveira. Valeu? Então, até daqui a pouco.